Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo para esse nosso momento de reflexão que nós queremos trazer para compartilhar um trechinho para nós pensarmos da boa e perfeita palavra do Senhor. Uma pergunta para você pensar um pouquinho. A Bíblia, ela é só um livro ou algo mais do que isso? Muitos pensam que a Bíblia ela é simplesmente um livro. Há quem diga mais ou menos assim: papel aceita tudo e por aí vai. O salmista, o Salmo de número 119, no verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquele homem entendeu que aquilo que a palavra de Deus é para ele é a clareza de uma lâmpada, é um caminho definido, claro, traçado. E no Salmo 19, nos versos 7 e 10, a gente lê assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o verso 10 desse Salmo, ele diz assim que a lei do Senhor, os preceitos, enfim, as orientações do Senhor, elas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, e por aí vai adiante. Seria isso retórica de um religioso fanático? A Bíblia é aquilo que ela diz que ela é, aquilo que ela diz ser, ou ela é só mais um livro? O que é que você pensa acerca disso? Eu quero, nesses poucos minutos, olhar contigo aquilo que está por detrás das páginas da Bíblia e que a gente não vê ou nem se dá conta quando lê ou quando considera o texto bíblico propriamente dito. Você faz ideia de quantos anos a Bíblia demorou para ser escrita? Contando o livro mais antigo até o livro mais recente que temos. Quanto tempo dá isso? Você sabia que são cerca de 1.500 anos? O Brasil tem 500 anos de história. E o período de escrita da Bíblia somam 1.500 anos aproximadamente. São mais de 40 gerações, são mais de 40 autores. Tinha gente muito simples, tipo um pescador que nem o Pedro. Tinha gente nobre, chique, digamos assim. Reis, o rei Davi, seu filho, o rei Salomão. Enfim, a gama, a variedade de autores, de pessoas, de situações. Todos esses mais de 40 autores, eles escreveram de lugares diferentes, situações diferentes, continentes diferentes. O que moveu eles foram contextos totalmente diferentes uns dos outros. Agora, é curioso, se fosse apenas algo humano, que todo esse livro ele segue numa única direção. Imagina só, você começa a escrever um livro hoje, ou eu, enfim, começamos a escrever um livro hoje, e alguém vai terminar esse livro daqui a 1.500 anos. É simples de imaginar que ele não vai ser um livro coeso, ele não vai ser um livro que vai apontar numa mesma direção. Curiosamente, se é que assim você queira entender, a Bíblia é esse livro. E não é curiosidade, porque o apóstolo Pedro, lá no final do Novo Testamento, nós lemos isso, e ele diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. O que está por detrás da Bíblia é o próprio Deus, é o Espírito Santo do próprio Deus, que instigou, que provocou, que induziu aquelas pessoas a escrever daquele jeito, naturalmente cada um respeitando ou tendo o seu jeito, a sua característica própria.
A Bíblia não é fruto de homens, a Bíblia é fruto do agir de Deus. Não poderia ser fruto de homens porque só essas diferenças de 15 séculos, de tantos autores escrevendo de lugares diferentes, tendo toda ela um mesmo sentido, não é coisa de homens, não. Se a gente fosse dos muitos assuntos que ela tem, afunilar esses assuntos, eu iria resumir em 3 ou 4 assuntos. Ele diz que Deus é o Criador de todas as coisas e que o ser humano perverteu essa criação com a sua natureza má. A Bíblia fala da redenção do ser humano por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia aponta para um futuro glorioso e eterno, onde Deus vai fazer novas todas as coisas. E você pode fazer parte disso. Um homem que morreu há poucos anos atrás, um americano, Billy Graham, o maior evangelista do nosso século e do século passado, ele disse o seguinte: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Que Deus te abençoe.